Olá, estamos iniciando hoje mais um episódio do Comex Sem Fronteiras. E conosco, mais uma vez, um convidado super especial, que é o Felipe Freiria, sócio-diretor da FPS, Hub Importações e Exportações, né, Felipe? Isso. E também sócio-diretor da Guber Alimentos. Felipe, conta um pouquinho para o nosso público, quem ainda não te conhece, um pouco sobre você e sobre as suas empresas, como você começou. Obrigado, Cris. Primeiramente, quero agradecer o convite, Cris. A gente já está há alguns anos aí nessa parceria e o podcast veio para passar informação para o seu público, né, para quem já te conhece, e trazer um pouco também da nossa experiência no mercado internacional e nacional, né, contando a nossa história. Inicialmente, a nossa empresa, desde 2016, a gente trabalha com derivados de amendoim, paçoca, pasta de amendoim. Em 2018 para 2019, uma grande rede, né, na época ela tinha por volta de 150 lojas, hoje ela tem mais de 600. Chamou a gente, começamos a desenvolver um private label, tá? Então, hoje eu falo um private label ou white label, vamos dizer assim. E dois pacotes de paçoca em pó, né? Hoje a empresa trabalha com açaí, Uhum. renomada, levou o açaí para o mercado É uma grande internacional, uma franquia. grande franquia. Hoje tem 400 lojas no Brasil e, pra você ter uma noção, eles têm 350 fora do Brasil. Uau. Dolarizaram aí a operação, né? Isso é muito interessante. Em 2019, entendemos a dor deles, né, porque eles já tinham paçoca, só que né, no modelo tradicional, no tablete, e a dor deles era realmente colocar esse produto, né, como um topping ali no copo, servir para o cliente de uma maneira mais, né, tanto higiênica quanto mais agradável, né. Desenvolvemos um pacote de 1 quilo. Nesse pacote de 1 quilo a gente servia paçoca zero açúcar e paçoca com whey protein. Naquela época ainda somente com o CNPJ, somente com o da Gubra Alimentos, e vimos uma oportunidade de negócio muito grande de começar a atender redes, né, no white label, no private label. O que que é? Em vez de fazer na nossa marca, por que não fazer na marca do cliente? O cliente ele já tem um meio né, ele já tem a capilaridade, já tem um meio de distribuição. A gente consegue abrir mercado de uma forma muito mais rápida, ele foca no crescimento, né, de lojas, de brand, e a gente trabalha, né, por trás ali, desenvolvimento de produto melhor para atender o franqueado dele. Em paralelo com isso, tanto os nossos produtos, conversando com ele, ele começou, por que você não distribui outros produtos que a gente tem com vários fabricantes? Inicialmente a gente pegou barra de proteína, energético, depois vieram os grãos, as commodities que a gente fala. Uhum. Em 2020 foi a primeira loja que eles abriram fora, na Europa, e começamos a atender ali algumas, né, lojas deles na Europa, um volume muito pequeno. Foi aí que veio, né, o conhecimento nosso, que a gente começou a entender um pouco do mercado internacional e das possibilidades de volume, tanto em faturamento, quanto em escala de produção e tudo mais. Então, hoje a FPS é o nosso, né, principal case assim de exportação. Atendemos hoje Europa toda, Estados Unidos, atendemos Peru, Chile, Austrália, Uau. Catar. Participamos muito forte da Copa do Mundo 2022. Eles têm bastante loja no Catar. Foi um volume muito, muito legal. Então, assim, hoje esse é o nosso segmento que a gente atua, né, deixar você seguir um pouquinho aí com o mercado da saudade, que é mais interessante ainda, e a gente vai entrando e colocando as operações no É, meio da bate-papo. bem colocado. O Felipe colocou aqui o mercado da saudade, porque é um mercado que ele atua muito. E Uhum, para quem não sabe, o mercado da saudade são os produtos brasileiros lá fora que trazem um pouquinho do gosto, da memória, seja pelo cheiro, pelo paladar, pelo toque do da nossa terrinha, que mata a saudade da nossa terrinha. Então tem muitos expatriados lá fora que buscam esses produtos no mercado da saudade, que costumamos chamar. Eu posso citar a paçoquinha, sim, o amendoim. Apesar de existir amendoim em outros lugares, a paçoquinha é totalmente brasileiro, brasileira, ambos brasileiros. então ela é muito procurada. O açaí, o guaraná, a cachaça, Sim, né? tapioca. Tapioca, exatamente. Então, esses produtos, eles começaram a serem exportados basicamente para atender o mercado dos nossos expatriados. Por isso leva o nome de mercado da saudade. Uhum, Mas esse mercado, ele cresceu porque o convívio lá fora
os outros países tomou gosto também eles tomaram gosto também pelos nossos produtos. E por isso cada vez mais cresce os produtos brasileiros e principalmente os alimentos saudáveis, porque o Brasil é muito conhecido por alimentos saudáveis, Sim, né, Felipe? naturais, né, de uma origem pura, vamos dizer assim, né, Uhum, não não tanto industrializados ou químicos, né. E o que eu acho interessante também, que a gente vem percebendo ao longo desses 5 anos, como a população, né, brasileira está saindo muito e morando fora, os nossos principais clientes são brasileiros que residem fora. Então, antigamente a gente conversava com o gringo para ele importar, você precisava explicar muito o produto, até para ele entender, primeiro, como que vai fazer uma rotulagem, como vai fazer uma tradução, quais são as regras daquele país de destino para aquele produto que só tem no Brasil, vamos dizer assim. uhum. E como o brasileiro está morando lá, ele já encurta esse caminho. Agora que você fala assim, ó, é uma paçoca, só que ela está em pó, vai usar como topping no açaí. Fechou, ele já entendeu como ele vai propor esse produto pro cliente dele, que muitas vezes é o gringo, inclusive, né? Além do brasileiro que está morando naquela localidade. E isso aumentou muito, né, o comércio, né, internacional do Brasil. O Brasil começou a exportar muito por conta dessa facilidade. Você ganha tempo, em vez de você demorar 6 meses até você mandar amostra, explicar, etc. Hoje você, às vezes nem precisa mandar amostra, você só explica pro seu cliente, manda as fichas técnicas, manda a rotulagem, ele já traduz, volta para você e o negócio está fechado, você já começa a exportar. É principalmente quando a gente fala com brasileiros ou pessoas que já vieram ao Brasil, que conhecem Sim, as regiões, como você mesmo citou, durante a Copa do Mundo se exportou muito para lá, você uhum, exportou pro bastante, Catar, né, sim, para o sim. Catar. Então, é um mercado muito movimentado, sim, pelos brasileiros que, na sua convivência com as outras Uhum, culturas, têm popularizado também fora do Brasil os nossos produtos, né? sim, sim. E, Felipe, me fala um pouquinho se esse segmento, como é que você tem visto o crescimento desse segmento? Eu vejo com bons olhos, Cris. É como você disse, né? O alimento, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então o alimento ele tem uma relevância muito forte pro gringo, ele valoriza, tanto é que o açaí, nos últimos anos eu vejo o açaí ele como um grande produto que está abrindo né, a porta do Brasil para e com valor agregado, isso que é interessante. Porque no Brasil, às vezes, a gente fica brigando por preço, competitividade. Na hora que você vai atender o mercado, além de, né, você dolarizar a sua operação, você consegue vender qualidade e com preço correto, né? A gente, infelizmente, vive um cenário muito incerto internamente, um cenário não muito bom. E se você for realmente colocar todos os seus custos e a qualidade que você entrega no preço do produto, muitas operações você não consegue seguir. Já no mercado internacional é diferente. Para ele, né, o preço nosso é muito bom, às vezes é muito barato, e eles pagam porque eles provam, né, identificam a qualidade, pagam feliz, e a gente consegue, né, ter um faturamento, além do faturamento, a gente diz também é uma certeza do recebível, né, você recebe a sua exportação antes de embarcar. Então a exportação tem muitos, com o tempo a gente foi aprendendo e muitos benefícios que a gente tem a operação nacional, valoriza ela, mas hoje o nosso faturamento ele já é equilibrado, 50-50 todo mês, praticamente a gente exporta 50% do faturamento e trabalha no mercado nacional 50%. E é interessante citar, né? Porque você não iniciou a empresa pensando no mercado Não, internacional, não, foi mas caminhando. foi caminhando. Você foi É, tendo a procura, entendendo a importância uhum, e levando a qualidade ainda mais alta do seu isso. produto, E né? agora, esse ano, né, recentemente, nos últimos meses, matérias-primas importadas que a gente comprava de distribuidores nacionais, como o nosso volume foi aumentando, nós temos, né, essa parceria com a China através de vocês também, importar matéria-prima chinesa, né, produzir, né, usar ela como meio de insumo no Brasil e exportar, está sendo um cenário muito interessante também para a nossa empresa. O É, custo nosso na importação vai diminuir muito. A gente vai pegar aqueles insumos, não é o insumo base, né, vamos dizer assim, porque a base nossa é o amendoim, né, vai ser a base continua sendo você brasileira. quer citar um dos itens que as pessoas precisam? Embalagens, os adoçantes hoje estão todos, né, Eles internacionais, já são são chineses, já importados, são né? importados. Então esse vínculo que a gente começou a criar com China também, em 2018 eu fui na China, fui para Canton Fair, uma experiência É, a gente incrível. está voltando de lá agora. Então assim, vale muito a pena.
É, essa movimentação de mercadoria sempre vai fazer bem. Eu tenho, né, outra questão também. Você tem que ficar muito esperto com a questão do dólar. Pô, estou exportando, o dólar subiu um pouco, minha margem melhorou. Mas a partir do momento que você também está importando matéria-prima, você tem que ficar esperto para também aquele Uhum. benefício parece que é uma coisa boa, no final da operação não é, né? É interessante você citar, porque alguns itens você não foge do importado. Por exemplo, Não pode. o adoçante. Adoçante. Então, pode até haver algum estoque aqui no Brasil, mas Uhum, quando você mantém a recorrência lá fora, você também garante exatamente. a competitividade, Uhum. né? É, Porque ele uma hora vai. ou a gente vai ter que importar direto, ou vai cair na mão do distribuidor, Que né, importou. que importou, né? Exato. E quando você importa direto, você pode utilizar de regimes especiais, né? Sim, Já que você vai exportar, por exemplo, o uhum. drawback, que é uma Drawback. coisa que você está olhando agora, que você me comentou, Uhum. inclusive, né? É, já trazer a operação cara crachá, que a gente fala, né, É, popularmente. É, vou produzir 50 mil displays, vou, né, trazer 50 mil displays, uso ele como minha matéria-prima e já sigo ele para exportação. É, mostrando toda essa operação fechada, né, em questões de diminui muito os custos. em questões de impostos, tributos, taxas, a gente consegue, no final, é uma operação bem, de fluxo de caixa bem extenso, tem que saber fazer, né, mas Controle, um né? controle disso, amarrar realmente a entrada e a saída, e ter essa segurança também do seu cliente, né, que ele realmente daqui 4 meses vai puxar aquele volume que você está trazendo da China de matéria-prima agora. Então, essa parceria que a gente tem com as redes, ela começou a dar esse olhar para a gente, essa segurança De por, fazer outros de fazer investimentos. outros investimentos. O que o Felipe está falando é sobre drawback, no caso agora, né? Sim. E o drawback, ele, para quem exporta, é muito interessante. Ele é necessário, na verdade, né? Você importa já com o destino para exportar. Uhum, E para quem não conhece, o drawback, ele tem até um ano para você conseguir comprovar essa exportação. Então você entra com os seus produtos no Brasil com todos os impostos zerados, os impostos federais e estaduais. E na exportação a gente já não paga o imposto de ICMS, né, sim. Felipe? Ou seja, você consegue otimizar muito seus custos internos. É bem Uhum, interessante mesmo. sim. É sempre importante ter uma assessoria, né? A gente trabalha junto nessa operação com vocês, pra, porque muitas vezes o brasileiro não vai ter esse conhecimento e as coisas Não, mudam muito rápido, né? exato. Então, às vezes, vou contratar uma pessoa para ficar interna na minha empresa só para cuidar disso. Será que é viável? Será que ela vai dar conta de entender todas, né? Até ela aprender o básico e começar a pôr em prática? A não ser que você já tenha aí um movimento muito grande de exportações, mas hoje, até a nossa operação, a gente gosta muito de cada um focar no que, né, no seu know-how mesmo. Exato. Ó, a empresa da Cris é boa nisso, então vamos contratar, vamos, né, Obrigada. eles vão seguir nessa parte. A gente vamos desenvolver produto. E o legal é que esse relacionamento, quanto mais você conhece o mercado internacional, naturalmente começa a vir demanda. Exato. Inicialmente a gente exportava, né, para a rede paçoca, pasta de amendoim, energético, as barras de proteínas. E agora para o Chile, um país que de produção de matéria-prima, vamos dizer, as commodities, não é um país muito, né, rico como o Brasil. Começamos a exportar até os commodities. Então, estamos exportando amendoim, estamos exportando chia, aveia, castanha de caju. Outras possibilidades vão nascendo conforme você vai tendo relacionamento com pessoas né, de vários países e as demandas, as dores vão aparecendo naturalmente. E a gente vai filtrando realmente o que faz sentido ou não e atendendo esses clientes. Então, hoje, nossa operação não depende somente da rede, a gente, né, através dessa comunicação, foi conhecendo e desenvolvendo novos trabalhos né, com essas pessoas. E é interessante até porque nessa, né, me corrija se eu estiver errado, mas nessa troca de importar também agora da China, o chinês também se interessou por conhecer o seu produto, né? Exatamente. É uma. Nós temos lá muitos expatriados, mas os próprios chineses Sim. estão demonstrando um gosto especial pelo seu produto. E a gente tá bem confiante nessa operação por conta o volume que isso pode puxar, porque o Brasil tem um consumo muito bom, uma população muito grande, mas na hora que você vai para a China, a primeira coisa,
né, eles valorizam inicialmente o amendoim. Então, quando eles provam Uhum. o produto, eles adoram. Em questão de preço também, para eles fica um preço atrativo. E pulverização, né? Como a gente trabalha com um produto teoricamente muito barato em centavos o unitário, então você precisa ter uma cadeia de pulverização muito grande e que no montante você faz um volume, né, interessante financeiro. Pensando num país como a China, é Putz, incrível, é né? O incrível. mercado. E Felipe, você começou a falar sobre algo cultural do Brasil e eu queria Uhum. voltar um pouquinho nesse tema. Eu vou pegar Tá, sua deixa aqui. tá, pode pegar. Você comentou sobre ficar atento e Uhum, a cultura, algo sobre a cultura do exportador brasileiro que às vezes dá uma olhadinha para o mercado e fala: Nossa, agora o câmbio está uhum, favorável, eu vou exportar. uhum, E é conhecido, né, que os grandes exportadores, quem está no mercado já há bastante tempo, eles entendem a complexidade de desenvolver um mercado, mas existem muitas empresas que não entendem essa complexidade e aí abre e fecha. De seu conhecimento isso, né? Por isso uhum. que você até tocou. O que isso impacta na imagem do Brasil? Cris, eu acho que eu já recebi vários, né, interessados, os Estados Unidos tem bastante. Eles prometem, são brasileiros, né? Uhum. E eles realmente vão para fora, entram em contato com você, acha até seu site ali, e te prometem uma distribuição, uma pulverização, né, um sonho americano, vamos dizer assim, de negócio lá fora, muito interessante. Só que inicialmente ele já te pede, né, alguns valores de documentação, de registro que com o tempo você vai percebendo que não é tão necessário. Pô, se realmente o negócio vai fluir lá fora, tem várias maneiras de você ter essa segurança, né? O pedido é US$ 10.000, quanto que é a documentação é US$ 1.000? Faz um gatilho ali com o seu cliente, ó, eu vou te cobrar 9.000, então você me paga você me paga os 9.000 e desconta esses 1.000 de documentação. Mas os 2 últimos anos eu venho percebendo o mercado entendeu, né, esse Ficando mais G, maduro. o mercado está ficando mais esperto com Mais isso, maduro, né? é. E é o que você falou, essas empresas naturalmente elas vão morrendo, né? Porque uma hora a casa vai cair para eles e vai ficando os distribuidores mesmo, os trades, a pessoa que trabalha ali com o mercado internacional e quer ter uma consistência. Porque a primeira venda é fácil, né? Não é, vamos dizer assim, não é fácil, mas ela vai acontecer. E a recorrência, né? E na primeira venda, na segunda, na terceira, como todo empresário, é muito difícil você ter uma rentabilidade interessante, você está investindo, Interessante. né? Então, a partir da quarta, quinta venda, o volume vai aumentar, o seu custo logístico, você vai diluir o seu container, né, com mais produtos, seu custo logístico vai cair, você vai aprendendo também maneiras né, até de viabilizar isso como um marketing lá fora, como que eu vou posicionar esse produto, em questão, né, nosso carro-chefe, paçoca, como para você explicar para ele lá fora como ele posiciona no ponto de venda, no checkout, próximo de qual, né, SKU, ele vai conseguir esse espaço ali na prateleira, ali, né, um médio e longo prazo para você começar a ver mesmo o resultado financeiro, mas é muito interessante. Sim. O que o Felipe quer dizer é que a mesma embalagem, o mesmo produto, ele é exportado, só que precisa de alguns investimentos, né, Sim. Felipe, para fazer isso. No seu caso, provavelmente é uma embalagem diferente, Sim, é uma embalagem rótulo no traduzida. caso, né? Como tem a nossa Anvisa, que recentemente fez os ajustes de rotulagem, todo país vai ter. E por incrível que pareça, eu venho percebendo que a América do Sul está sendo os países mais né, burocráticos, vamos dizer assim, Complexos. de rotulagem. As tarjetas, né, as lupas. Europa e Estados Unidos está muito tranquilo, você tem documentação, FDA, Anvisa, se você exporta, vai ter uma tradução somente para a língua, mas tá fluindo o Mas tem que se mercado, né? atentar, né, Felipe? O que cada país pede para não ter Sim, problema na alfândega, né? uma coisa também que a gente faz, igual eu falei, né? O nosso perfil é de cada um foca no que é especialista. Esse contato com o cliente é muito importante porque a gente até fala para ele, ó, é mais fácil, eu te mando as fichas técnicas, eu te mando a nossa documentação, mando a arte aberta, o layout dela, e você com o seu time interno ou alguma empresa contratada lá no destino, passa para a gente a tradução que for. Então, um cliente do Catar.
a gente não ia ter uma expertise, qualquer regulamentação, ia demorar muitos meses para uma empresa brasileira fazer esse trabalho. Então ele mandou já a tradução em uma semana, eu mandei os documentos para ele em inglês, ele pegou, ó, dessa maneira tem que vir em árabe. Ele manda o texto, a gente, né, imprime e rotula. né? É, É um flui pouco a mais bem operação, é específico muito específico, e né? interessante o seu exemplo. Então chega na alfândega, faz o desembaraço aduaneiro, nunca tivemos problemas de barrar mercadoria, graças a Deus sempre fluiu. Mas a gente tem todo esse controle antes, entendeu? Até porque nossa Anvisa e o Ministério da Agricultura no Brasil, eles são bem exigentes, né? Bem, a gente já Então, está se você acostumado, né? atende as normativas aqui internas, É, você consegue atender facilmente facilmente. lá fora, mesmo quem acha que não, mas você consegue atender rapidamente as normas do FDA. Sim, sim. É, e com FDA você, né, o mundo, né, se abre de oportunidade para você. É, a única coisa é que realmente na América do Sul, nos últimos 2 anos eu venho percebendo que eles estão até mais exigentes do que um FDA. Eles estão criando legislações próprias, né, as traduções juramentadas, homologações em cartório. E isso eu venho percebendo uma parte até um pouco econômica, né? É Vou isso que eu ia entrando. comentar com você. Você não acha que isso está mais ligado à parte econômica, às barreiras que eles têm colocado? Exatamente, eu fico um pouco triste porque é às vezes um pensamento político nosso da América do Sul, né? Enquanto o europeu e o americano, até lá no Catar, ele só fez a tradução, mandou, aplicou e entra. Eles estão com pensamento de desenvolvimento econômico. Não, cara, vai entrar produto aqui, ele vai ser vendido, vai gerar imposto para eles lá, tanto na entrada quanto na venda, no ponto de venda. E na América do Sul, né, essa percepção é vamos criar mais documentos, mas não é questão de o produto ele é próprio para consumo ou não, ele tem, né, alguma É coisa uma que vai, barreira é uma mesmo. barreira mesmo, parece que é uma dificuldade mesmo em desenvolver economicamente aquela operação, entendeu? Você está citando, e a gente pode, inclusive, Hum, dar um pouquinho, né, de nomes aí, Sim, principalmente a Argentina, né? Ela é tem estado Argentina. bem complicada. Não, a documentação lá é gigantesca, faz 2 meses e meio que a gente tá, e custa, né? Você faz uma tradução, porque tem que ser uma empresa, né, que faz essa tradução, e o cartório aqui no Brasil reconhece com apostilamento de AIA. Então tudo vai custando, não porque está no preço do produto, né? É. Ninguém vai fazer isso E de é graça, mesmo, né? às vezes, com o apostilamento de AIA, eles ainda colocam alguns Coloca. empecilhos, eu sei. Realmente, ultimamente, quando a gente fala de exportação, América do Sul, América Latina continua sendo um grande parceiro do Brasil, mas a gente tem visto, né, crescer Uhum, cada vez mais a nossa balança comercial em para outros relação países. a outros que a Exato. gente não tinha tanto indicadores, Sim. né, que a gente ainda é pequeno. Recentemente a gente começou a atender as lojas da rede na Coreia do Sul. Muito interessante estar o mercado lá. É, pelo tamanho do país, o que eles estão puxando é considerável. A gente ficou até assustado. E eles são muito pró-negócio, apesar de toda a dificuldade logística de tempo de chegar. é, né, os primeiros pedidos foram aéreo, eles querem fazer negócio. Eles falaram, cara, a gente está investindo, a gente inicialmente não vai ter uma margem muito interessante, mas a gente vai colocar o seu produto. Então isso está movimentando o mercado asiático para o Brasil, não só a minha percepção, a gente conversa com várias outras pessoas que trabalham com o mercado internacional. O mercado asiático ele vem tendo um peso muito relevante né, na nossa balança. Interessante que você está bem pulverizado, né? Sim, não pode No mundo, depender de um você ponto, está né? assim, praticamente, você está em todos os continentes, né? Sim. E em vários países diferentes. E aí o legal é o seguinte, que igual a Coreia do Sul, primeiro ela começa a puxar um pallet, né, o primeiro pedido foi um pallet, o segundo foi dois, agora ela tem uma recorrência ali de 2 pallets, enquanto a Austrália e Europa, eles já têm capacidade de puxar, pela quantidade de lojas, eles puxam container fechado. Porque eles já conhecem também o sabor, eles estão, né, já É, é convictos. isso, e o volume pela quantidade de lojas abertas. Uma coisa também que a gente trabalha muito com o cliente, o nosso objetivo não é fazer ele comprar muito de uma vez só, ou de 2 vezes. Eu prefiro que ele compre de 40 em 40 dias, 30 em 30 dias, tenha sempre produto novo e essa percepção que o produto tem aceitação e está girando, porque antigamente a questão do fechar o container, né? Todo brasileiro tem aquela ilusão, Ah, vamos fechar um container, vai ser um negoção. Aí você fecha o container, chega lá pro cliente.
e vai demorar 6 meses para ele fazer o pedido, na cabeça do cara falou, putz, demora 6 meses para eu vender isso aqui. Agora, se ele comprar de 2 em 2 meses, em 6 meses ele vai ter percepção, putz, eu já fiz 3 reposições, Vou pedir um né? Vou container. pedir Aí ele se sente com força e e alimento pela validade, etc. Como o produto vai ficar, se ele ficar parado 6 meses no galpão para ele vender, igual os nossos produtos têm 12 meses de validade. Cara, ele só tem 6 meses. Então, se ele tá comprando de 2 eu sempre tô mandando produto fresco para ele, entendeu? Felipe, você já deu uma grande dica para quem quer começar a exportar, né? Você já trouxe aqui um. É, alguns pontos aí Você já trouxe aqui, já que valem contou dinheiro. que vale. Olha, gente, É. é incrível. Você quer dar mais alguma dica para. Porque tem muita gente que quer começar, mas tem medo. E tem muitos que estão começando, mas ainda não se consolidaram, Uhum. né? E muitos desses que estão começando e ainda não se consolidaram, eles acabam deixando de exportar por pequenos erros, Sim. por pequenas questões culturais, Uhum. e ele acha que exportar não vale a pena. Sim. É, ele fica até um pouco traumatizado, né? Como a gente diz, né? Você tem que ficar muito esperto na exportação, porque às vezes a gente acha que vai ser um ótimo negócio, né? Aí vira aquela fofoca no meio empresarial. Ah, eu conheço uma empresa que exportou a primeira vez e nunca recebeu. É, mas Ele, exatamente. E né? aí vem as dicas, né? Isso, aí ele vai ficando retraído e o produto dele tem uma ótima qualidade, teria uma aceitação muito legal lá fora, ele conseguiria agregar um faturamento que ele não tem hoje no Brasil, né? E acaba travando o empresário, né? Então, a principal dica é você conhecer realmente quem vai puxar esse produto seu, né? Investigar ali de uma maneira, né, por cima. A gente sempre vai ter essa insegurança, mas quanto menos melhor, né? Nunca. No caso das franquias, você Não, isso aí consegue dar é o prazo, mas tranquilo. normalmente quando não é franquia, você vende à vista. Eu vendo à vista, 30, sempre. 70? Às vezes 50-50, tudo depende da negociação. 50-50 é maravilhoso, né? Quando é aéreo, às vezes até à vista, né? 100%, né? Porque em uma semana a gente está embarcando, então já manda 100% à vista. E isso faz uma diferença no fluxo de caixa gigantesca, porque você tem o poder de compra, né, dos seus fornecedores, o dinheiro à vista, isso vai abrindo uma oportunidade muito grande. Para quem não conhece muito ainda do comércio exterior e está acompanhando aqui pela primeira vez, o 30-70 ou 50-50 que a gente está falando aqui, ou 100%, é referente ao pagamento do produto. Uhum. No mercado internacional é muito comum. Você não dá prazo e nem compra com prazo. Não, Apenas quando você já tem não, uma parceria muito comercial de longo. muito tempo, ou no caso das franquias que Sim. o Felipe Até nas atende, né? franquias algumas a gente dá uma flexibilidade de chegar no destino. Isso também com o relacionamento você vai criando. Aham, Para ele nacionalizar a mercadoria, né? Como tem franquia na Austrália, Coreia, então são 60 dias só de transporte, mas, né, com uns exato. 15 dias lá, né, de toda a Quando a gente está movimentação falando de da um país, carga, é né? muito longo. Então a gente entende também o lado do cliente que né, o investimento é muito alto inicial. Então a gente faz um fluxo ali, às vezes, para uma operação ou outra, que, como a gente já está nos circuitos, você também negociar aí volume é interessante. Ou Ó, carta de crédito uma também, carta. né? Eu já ouvi, né, já tive propostas assim, mas a gente nunca precisou pegar. Mas por uma operação maior, com um fluxo de caixa mais extenso, é uma ótima opção. E hoje os bancos têm ótimas taxas, você consegue fazer essa operação muito bem para, né, a mercadoria, né, ele verificando mesmo toda a documentação, que o cliente lá na ponta também é um cliente, né, firme de pagamento, tem toda o lastro, né? A carta de crédito é uma ótima opção. É. É importante isso que o Felipe falou, porque quando você aceita uma carta de crédito, você tem que ter certeza Sim. do banco que está endossando, né? O banco lá no exterior e o banco aqui no Brasil que vai aceitar. Uhum. Então, é feita toda uma análise sobre isso. Uhum. Nós, normalmente, aconselhamos para os nossos clientes que às vezes estão um pouco inseguros e que o importador quer comprar um grande volume a analisar Sim, essa opção de carta de crédito, sim. que isso ajuda bastante. Nossa, Então, ajuda. no caso de uma insegurança, é a melhor opção, A né? melhor opção e você, como a gente fala, vai dormir tranquilo, né? É, Exportação tem isso, é legal porque ela é emocionante, né? Você começa a crescer ali gradativamente. A gente sabe de casos
que o cara começa, faz um pedido, ele faz dois, três. Isso a gente está falando não num mercado tão seguro quanto o nosso, né, de franquia, mas como outros clientes que a gente tem que é fora das franquias. E aí no quarto, quinto pedido ele Pede o prazo? pede o prazo e pede uma quantidade maior, você se emociona, manda e nunca mais encontra, né? É, a gente sabe de um caso do ano passado, né, que até se tornou bem público, saiu até em alguns jornais notórios, sobre containers e containers de carne que foram exportados Uhum. exatamente nessa condição. E, incrível que pareça, o exportador não recebeu e vendeu de novo para a mesma pessoa. Eu já não É, entendi é, como, mas esse esse gosta, cuidado é né? necessário, né? Esse cuidado é necessário. Pelo menos uma carta de crédito, gente. Sim, Vamos, é né? importante. Vamos pensar nisso. E, Felipe, aproveitando também o seu gancho que você falou do marítimo, do aéreo, é importante, acho que a Uhum. gente comentar para quem está começando ou se consolidando também, a diferença, né, dessa cultura que se tinha antes, que precisava ser um container todo, e que Uhum. agora se entende que mesmo no marítimo não precisa ser um container. Sim. E eu gostaria que você comentasse os cuidados de embalagem. Se a mesma embalagem, o mesmo tipo de caixa que você usa aqui é o que você exporta, ou se você toma um cuidado maior, enfim. Uhum. E o porquê? Sim. É, tudo começa, vamos dizer, um pouco até antes das caixas, né? Muito interessante o mercado vamos dizer assim, do Catar. Ele vem aumentando gradativamente e no próximo ano a gente acredita que ele já consiga ter rotulagem própria. Hoje, para você rodar um BOPP, né, a embalagem que vai ali em volta do produto, um pedido mínimo são de 400, 500 quilos. Então é um volume muito alto, que aí você conseguiria colocar no árabe e no inglês, por exemplo. Uhum. Quando você não tem ainda todo esse volume, toda essa demanda, igual hoje também produtos importados, você vai no supermercado, você encontra ali, né, uma etiqueta impressa Sim, mesmo com as traduções. principalmente nos vinhos, né? Exatamente. Então, o volume ele sempre é muito importante na exportação, porque ele, primeira coisa, ele já viabiliza e te dá tempo de produção do que você etiquetar manualmente, item a item, você já vai na sua esteira de produção, você põe a bobina ali, ela já está rodando, né, na língua do cliente. E indo já para a parte logística, a gente tem as caixas reforçadas, a gente tem paletização própria para o mercado nacional e para o mercado internacional. Então, no mercado nacional eu consigo colocar um pallet ali com 180 caixas. No mercado internacional, vamos diminuir essa paletização para ter uma segurança maior. Os displays expositores, também de uma maneira que a gente consiga viabilizar ali para o cliente uma segurança do produto chegar. Temperatura, é, qual que é a temperatura que vai ser transportado isso, né? Os nossos produtos não são congelados nem refrigerados, mas a gente sempre fica de olho. Tem produto, né, baixo proteína, ela tem a cobertura de chocolate. Então, outra coisa muito importante, o empilhamento. O nosso cliente da Europa, uns 2 meses atrás, reclamou que chegou uma carga para ele, né, avariada. Vamos investigar. Percebemos que o agente, né, autorizou o empilhamento. E não pode, na hora que você empilha, principalmente o nosso produto. É diferente você empilhar uma commodity. Na hora que você empilhou dois pallets, o de baixo ele, né, sofreu um dano ali. E é bem importante essa sua dica, porque normalmente deveria ser consultado junto a você Exatamente. qual a quantidade máxima de empilhamento. Uhum. E se pode ou não, né? E se No pode, nosso caso, inclusive. nem pode, né? E se pode, inclusive. E a gente sabe que muitos exportadores mudam totalmente a sua embalagem para que possa otimizar, de repente, a estufagem em um container, para Uhum. caber mais mercadoria. Mas é interessante esse fato que você coloca, porque nem todos, infelizmente, profissionais perguntam para o exportador isso. E é importante que o exportador tenha isso em mente, que a sua carga não vai daqui para São Paulo, ela vai daqui para a China. Exato. Então você precisa, assim como você toma um cuidado maior com a sua bagagem quando você vai Uhum. viajar, né, para fora do país, você precisa pensar como você quer que o seu produto Não, chegue lá, né? em quantas empilhadeiras ele vai subir e descer, caminhão depois até Transbordos, o né? transbordo. Enfim, Então, assim, é uma preocupação para evitar qualquer. Porque na hora que a mercadoria chega lá, ainda mais se você estiver começando, se você não tiver um relacionamento legal com o cliente ali, ou até no começo,
e já chega variado, o cliente ele já vai travar, né? Ele vai falar, putz, vou Exato. ficar com o pé atrás ali de comprar de novo desse, Ele não vai desse achar que foi o exportador. transporte, ele vai achar que Sim, foi você é uma quem. falha de, né, E de... pode ser as duas coisas, né? Pode ser, né? Uma coisa muito interessante que a gente vê no, principalmente no LCL, explicar para as pessoas que às vezes as pessoas falam, vou mandar um pallet misto aqui, primeira exportação, e ninguém vai colocar nada por cima. Será? Né? Não. É a mesma coisa Se que você você falou. não Se você avisar. não. E outra coisa, identificar o pallet, né? Exato. E esse pallet mesmo que a gente sempre coloca não empilhável, coloca a identificação do booking, coloca qual que é o exportador, qual que é o importador. Mas mesmo assim, a questão é até, muitas vezes ali do armador, questão financeira, né? Ele quer, o objetivo do transporte também é maximizar, né? Quanto mais produto ele consegue colocar no container, né? É uma maneira ali de, né, maximizar a operação. Então, quanto mais você identificar a mercadoria, o pallet, colocar tanto em português quanto em inglês, né? Porque isso vai viajar As ao mundo, orientações, né? né? Então, você coloca ele não empilhável só em português, na hora que chegar lá no destino, O que que é o isso, que que é né? isso, Uhum. né? E, gente, o Felipe, ele vai dando, né? A gente pediu umas dicas para ele, mas ele vai soltando Mas- dicas importantíssimas durante aqui, né? É. Então, essa dica dele sobre a importância na embalagem, exatamente da descrição, identificar o seu pallet, a Uhum. sua invoice, para onde Isso. vai, tudo isso é muito importante. Packing list. O packing list. Todas essas informações devem constar, não só porque a Receita Federal do Brasil pede ou a aduana do destino pede, mas principalmente, aqui o Felipe citou sobre o LCL, para quem não conhece, é o container consolidado com outros exportadores. Então, principalmente nesses casos de LCL ou aéreos, quem nunca ouviu falar de uma mala perdida por aí, né? Exato. Imagina se a mercadoria não estiver bem identificada, o que pode acontecer. Uhum. Então, é importantíssimo que vocês coloquem todo o cuidado que é necessário com a sua carga ali. Se ele tem um modo correto de ficar, porque o pallet pode ser invertido ou não pode ser Uhum. invertido. Uhum. Então, se ele tem uma maneira, e assim, até através de figuras, né, Felipe, que Sim. são universalmente conhecidas, você coloca ali que aceita ou não aceita isso. Entender a questão do pallet também é importante, entender qual que são as normas do país de destino, se tem que ser Fumigado ou fumigado, não. se tem que ser um pallet de plástico, Uhum. enfim. Mas para isso a gente está aqui também para ajudar todo mundo quanto Exato. a isso. Quem não sabe, não é complicado, gente. É só perguntar. É Né? que a gente costuma achar que o óbvio Uhum. é óbvio e não Não é. é. E não é, Ainda né, mais quando Felipe? você trabalha com várias culturas, várias, né, maneiras de Várias línguas diferentes, línguas. Então a gente sempre exatamente. tem, você tem que imaginar sempre o destino, né? Como que vai passar na mão de um. E É, você imagina todo, né, imagina, porto, vamos dizer, ou até aeroporto. Quantas vezes ele desce e sobe e a sua mercadoria é só mais uma, é igual uma mala de viagem mesmo, né? Eles têm um cuidado, tudo mais, assim, o processo tem que fluir, o avião tem que embarcar, o navio tem que sair, é aquela correria, né? Felipe, você trouxe aqui dicas, né? Vocês perceberam que o Felipe ele tem um conhecimento muito grande, mas ele vai soltando aos pouquinhos. E eu tenho só que agradecer o Felipe pela presença hoje. Eu agradeço. E eu gostaria já de te convidar para um próximo episódio, porque ficou muito assunto aqui para a Tem gente ainda muita bater coisa, papo e muita coisa. conversar. E hoje o tema principal, além de exportação, foi nós falarmos sobre o mercado da saudade, que é o produto principal Uhum, do Felipe. Hoje ele tem vários produtos, mas tudo nasceu dessa questão do mercado da saudade e um franqueado, ou melhor, uhum, né, que você atende, uma franquia, na verdade, sim. de produto da saudade também. E o quanto isso vem crescendo. E é importante que o empresário brasileiro entenda como o nosso produto é bem visto lá fora, né? Principalmente a parte de alimentos, né? A gente Principalmente. sempre aconselha, inclusive, né, Felipe, que coloque a bandeira do Brasil, que deixe claro que o produto é daqui. A gente precisa parar de ter essa vergonha de ser brasileiro, né? Exatamente. E eles valorizam e a gente acaba não valorizando. É isso que é muito Exatamente. engraçado, né? Tem até um nome para isso, né? Eles valorizam demais e gostam. A gente... E o interessante é entender também, igual a questão, né, do teor de doce. É, você manda amostra, às vezes você sempre escutar o seu cliente, porque fala, não, tem muita empresa que fala, meu produto é assim e acabou. Se você quiser comprar é dessa maneira ou não.
pô, às vezes lá naquele país, a quantidade de, né, de, vamos pôr assim, o salgado, o doce do nosso produto tá um pouco a mais do que eles gostam. Por isso é Faz o importante vocês ajuste fazerem pro um ajuste. cara, né? É, Então, assim, e vai gerar um crescimento na sua empresa, uma pulverização, tanto de, né, não ficar concentrado só no mercado nacional. A gente não sabe o que vai acontecer. Pô, o mercado nacional, né, exatamente. desacelera, você tem ainda a sua fonte de faturamento lá fora, É né? como já diz um ditado antigo aqui, né? Nunca coloque todos os Não, ovos no mesmo cesto, né? não faça isso. E Felipe, já vou aproveitar também essa deixa e vou te fazer uma pergunta. Exportar realmente vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena, né, por todos esses pontos que a gente passou, tanto no seu fluxo de caixa, o dinheiro, né, uma segurança de recebimento ali na frente. Você trabalha mais tranquilo também, né, comprando a sua as matérias-primas. Naturalmente, com o seu conhecimento, você começa a comprar matéria-prima mais barata, que no nosso caso, essa operação começou a nascer naturalmente. Então, exportar hoje para a gente é essencial e não depender só do, como eu disse, né, só do mercado interno. Última dica que eu vou dividir aqui pro Por hoje tá pessoal. bom. Depois vai ficar, ele volta para dar A mais gente dicas volta e pra faz mais gente. um. Felipe, me fala uma coisa, ou melhor, para o nosso público aqui. Os prazos, né? Muita Uhum, gente está acostumada com o mercado nacional. Se você não entregar hoje, uhum, você entrega depois de amanhã e tudo bem. uhum. Como que isso funciona na exportação? Conta pro pessoal aqui. Não é tão simples, Qual né? é o nível de comprometimento que o empresário e as pessoas que estão dentro da empresa precisam ter ou de consciência? Esse ponto da consciência eu acho interessante, porque se você tem um cliente que já está acostumado, ele sabe, né, do mercado internacional, então, né, recentemente a gente teve um problema de falta de container, Sim, né, a o BYD mundo trouxe inteiro, muito né? carro, então o frete da China ao Brasil estava disparado. É, Todos Então, os assim, destinos estavam todos os complicados. destinos estão complicados. Você quer exportar, às vezes o seu cliente já mandou o dinheiro, né, uma parte na frente, você está com a mercadoria pronta, só que você não consegue carregar. Essa semana a gente tinha um carregamento na terça-feira, não disponibilizou o container, vai vir coletar agora na próxima terça. Já perdeu uma semana ali Esse ele não e fez comigo, gente, foi por isso. esse veio Xworks. Esse veio direto. Depois até dá uma lapidada no Xworks aí pro pessoal. Esse Depois a gente vai falar sobre a isso. gente fez Xworks. Então, quando você tem um cliente que está acostumado com o mercado internacional, ele tem essa janela de pedido. Essa semana mesmo, eu já entrei em contato com todos os clientes e já falei, ó, o que eu preciso embarcar em novembro, eu tenho que receber até hoje, no máximo segunda-feira de pedido, porque eu tenho que produzir, embarcar, e se tiver um atraso, ele já está sabendo que ele vai receber depois de 15 dias do prazo normal de trânsito, desembaraço. É, a pessoa que começa, às vezes, a exportar, ela fica ansiosa para realmente entregar um produto lá para o consumidor final, para o cliente final. Só que ela tem que entender que não depende só dela, é diferente do, igual você disse, no Brasil, você precisa entregar uma mercadoria em São Paulo e a transportadora não entregou, não aconteceu, você contrata uma particular, daqui 4 horas você está lá entregando. Uhum. Você depende de um mercado totalmente interligado, global, né, da sua mercadoria chegar até no seu É. cliente, né? E são vários fatores, né? Guerra, Guerra, furacão, etc. Pelo mundo recente que a guerra também deu uma bloqueada ali no no transporte, né, fluxo, no né? fluxo ali perto. É. Mas tem uma questão, Felipe. Também eu vejo muitas pessoas falam assim: ah, segura o navio aí. Uhum, Eu vou atrasar um pouquinho. não tem E jeito. O aí? navio não Segura ou não espera segura o ninguém. navio? O navio não espera ninguém. Ele tem a data, né, Cris? Tem o deadline, ele tem que sair, né? Perdeu o deadline, perdeu o embarque. Perdeu o embarque. E E às vezes, aí o importador ele tem motivo de realmente reclamar com você. Se ele fez o deadline, né, você passou para ele aquele agendamento para embarcar no dia primeiro, e aí por uma falha de produção ou de etiquetagem, ou até, de né, descontrole, de né? descontrole, ou uma emissão de nota, uma DUI errada, uma invoice, um packing list, isso trava também a operação, chega a mercadoria lá, não descarrega no porto. Isso realmente aí é totalmente responsabilidade do exportador. Por isso que é sempre bom estar antenado e Assessorado, sim, assessorado, sim. de fato.
Bom, Felipe, muito obrigada. Obrigado, eu. A Muito gente bom. espera você aqui mais vezes para continuar com essas dicas fabulosas que ele vem meio que escondendo e ao Vai mesmo tempo a hora que soltando ele aos poucos. fala são ótimas. Agradeço a sua presença e eu gostaria que você apresentasse um pouco mais da sua empresa aqui no Brasil, para quem Uhum. quiser conhecer os seus produtos, conhecer o diferencial do que você fabrica, porque Uhum. ele fala paçoquinha, gente, mas não é paçoquinha normal. É muito diferente. É, São paçoquinhas que tem vitaminas, sim. tem colágeno, É, a gente seguiu tem para esse whey, lado, né? né? Tem, Então, tem uma série de além diferenças. das marcas, né, terceiras que a gente tem parceria, tanto no mercado nacional quanto, né, em rede internacional, a gente tem a nossa marca própria, né? Quem quiser acessar, gooberalimentos.com.br. E a gente tem a linha zero açúcar, zero com aveia, com colágeno, voltada, né, para o mercado mais feminino, vegano, com a proteína de ervilha. Tem a com whey protein também. Pasta de amendoim, temos a linha de pasta de amendoim. E temos os parceiros, né, na linha de barra de cereal, barra de proteína, energéticos. Naturalmente, essas operações vão vindo e as demandas vão chegando para a gente vai A gente ampliando ainda o não leque pode ali, né? falar, mas está chegando umas novidades bem É, interessantes, muito né, legal. Felipe? Isso Depois você daí não dá um existe no spoiler. mercado nacional. A gente desenvolveu Nem no do nacional, zero. nem no No internacional, não. internacional. É. Próxima vez a gente já vai ter aqui para mostrar. Ah, boa ideia. Maravilha. Felipe, muito obrigada mais uma vez. E hoje a gente termina por aqui o nosso Comex Sem Fronteiras e te aguardo no próximo episódio para conversarmos também com outros convidados muito especiais que em breve vocês saberão. Obrigado, Cris. Foi um prazer. E estou à disposição para mais bate-papo desse aí.